Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Josué, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso de número 14 ao verso 16. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Pai, a tua palavra é linda, maravilhosa, é tudo que nos ilumina, é o ponto de referência, ponto de vista, partida, chegada. E nós estamos aqui numa noite linda de adoração, de ceia, e pedimos que o Senhor nos ministre no nome de Jesus. Os irmãos podem assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Se tem uma coisa, e tem, que eu amo demais, é uma palavra de encorajamento. Encorajamento, irmãos, porque muitas coisas ao nosso redor nos desencorajam. Se nós olharmos ao nosso redor e prestarmos atenção em palavras e situações, muitas vezes nós ficamos desencorajados. Mas nessa noite, eu quero deixar uma palavra que Deus me trabalhou no coração, quando eu conversava com um irmão essa semana. Eu não sei se esse irmão está aqui, eu ainda não vi, mas eu conversava com ele e lhe dava uma palavra, e o Espírito Santo disse, esta palavra para domingo. E o nosso tema é molhando os pés, molhando os pés. Amados, há muitas árvores que são bonitas. Você olha para elas, elas estão viçosas. Porém, elas foram atingidas por insetos, formigas e outros, que atingem, entram, acham um buraquinho, vão furando mais, e vão comendo esta árvore por dentro, vão deixando esta árvore oca, as folhas estão bonitas, você olha e a árvore está ali em pé, porém um vento a derruba, mas às vezes pensamos que foi a tempestade que foi muito forte, ou o vento então que fosse forte, então fosse uma tempestade. Porém, nós vamos, se prestarmos atenção, veremos que não é isso. Apenas aquele vento revelou quão fraca era a árvore, a maneira como ela se encontrava, a sua debilidade era resultado daquilo que estava acontecendo dentro dela, em que as pessoas não viam, e ela de repente, com o vento, ela cai. Isso também pode acontecer com pessoas que aparentemente estão bonitas, por fora estão bem, dando glórias, mas podem estar sendo atingidas por insetos, por situações que estão destruindo por dentro, e de repente uma situação pequena que acontece, um vento, essa pessoa abandona a fé,
abandona a caminhada. Essa pessoa se torna alguém que não tem mais aquela força para vencer as adversidades. Há árvores, no entanto, em que os insetos não conseguem entrar. Você olha e as árvores estão com os galhos fortes, as raízes são profundas, e pode bater uma tempestade. Quando bate uma tempestade, ela se aprofunda mais ainda. Nós temos à nossa frente o livro de Josué. O livro de Josué começa com um encorajamento ao povo. Nós temos o livro de Josué relatando o momento em que Josué assume o comando do povo. Moisés havia partido, Deus levantara Josué, e Josué, ele recebe uma palavra: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E você vai lendo o começo do livro, e o versículo 9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O povo estava numa marcha, o povo agora se acampara em Sitim, estava ali acampado, e Deus está no comando desse povo. Então Josué manda espias, e eles vão até Jericó, porque eles tinham que passar por Jericó, e lá em Jericó acontecem algumas coisas muito interessantes. Eles voltam, dão um relatório para Josué, e Josué diz: nós vamos, porque o Senhor nos deu a vitória, e nós vamos entrar na terra prometida. Porém, o nosso texto do capítulo 3, eles estavam olhando para Jericó, mas antes de chegar em Jericó, tinha o Jordão, tinha um rio, e eles precisavam atravessar. E você vai começar o capítulo 3, e vai dizer que Josué se levanta de madrugada, e Josué agora está preparando o povo para atravessar. Muitas coisas acontecem para que esse povo se prepare para atravessar. Josué manda esse povo se santificar, e de repente então, eu quero me deter nos versos que nós lemos. Os sacerdotes tomam a arca, esta arca é símbolo da presença de Deus, e eles agora se põem à frente, conforme as orientações recebidas. Eles se põem a marchar, o povo tinha que ter uma distância. Eles estão com a arca no ombro, e Deus havia dito para eles: vocês vão se colocar em marcha, e quando vocês tocarem as águas do Jordão, eu vou abrir o Jordão. Eu vou parar a água do Jordão. Segura bem um detalhe: nunca na história águas tinham sido paradas assim. Sabe, irmãos, daquele povo que viu o Senhor abrir o Mar Vermelho, só tinham 2. Os demais ficaram no deserto, não foram obedientes a Deus, e você vai notar que eles ficaram, e eram agora os seus filhos que estavam marchando com Calebe e com Josué. Somente esses 2 viram Deus abrir o Mar Vermelho, mas agora Deus não ia abrir o Jordão, Deus ia parar as águas que vinham de cima. Era diferente o que Deus estaria realizando ali com eles. E então, esse povo põe em marcha, e amados, e eles vão, os sacerdotes vão à frente, segurando a arca, levando, e quando eles molham os pés, eles entram, e eu vejo as águas dando pelos tornozelos, e eles param. Segura a igreja e olha bem para mim, na unção do Espírito Santo, eu quero te chamar a 3 lições, nesta noite, antes da mesa, antes da ceia. Muitas lições podemos tirar do que vai acontecer aqui agora.
mas eu quero destacar somente 3. E a primeira delas é que desafios antecedem os milagres. Diga comigo: desafios antecedem os milagres. Deus havia dado a ordem para que eles fossem assim. E Deus diz: vocês vão cruzar o rio. Quem conhece o Jordão, sabe que o Jordão não é um rio muito largo. Mas nesta época, você vai ler o texto e vai ver que ele estava cheio. E a água ia mais longe. E então o povo tinha que atravessar. Deus disse que o povo atravessaria. Mas tem obstáculos. Segura bem agora. Eles tinham alvo chegar em Jericó. Sabiam que o obstáculo tinha forte em Jericó. Mas eles tinham que vencer um antes. E eu gostaria de parar um pouco com você agora. Quando as águas atingem os tornozelos, era a hora mais difícil. E tem a ver com todos nós nesta noite, irmãos. Esta hora, aquele momento em que antecede a intervenção divina. É aqui que muitos desistem da fé. Eles agora vêm com a arca e eles chegam, entram, as águas dão no tornozelo e eles pensam: continuamos ou recuamos? Será que nós não ouvimos errado de Deus? Preste atenção. Nenhuma experiência eles tinham com o que aconteceu no Mar Vermelho. Será que nós entendemos mesmo? Será que nós não estamos ouvindo errado, interpretando errado? Deus falou que ia parar as águas, nós entramos, estão nos tornozelos. Eu acho que um olha para o outro e diz: será que nós vamos nadar? Será que há nado? É a hora do medo. É a hora que bate a insegurança. Deus falou, porém tocaram, entraram, molharam os pés e as águas estão correndo. Eu acho que isso fala com muitas pessoas aqui. Quais experiências, irmãos, podem nos fazer firmes na fé? Nesta hora, há uma palavra de milagre, mas não há sinais de milagre. Há uma palavra de milagre, mas não tem milagre. Há uma palavra de milagre, mas nada está mostrando milagre. Eles entraram, estão com os pés nas águas e as águas estão correndo. Sabe, irmãos, quantas vezes nós temos uma palavra de milagre e nós não entendemos que desafios antecedem milagres. Temos uma palavra de milagre, mas parece que não vai acontecer, não há sinal de milagre. Nós temos uma palavra que Deus vai salvar a nossa família toda, mas nós não estamos vendo nenhum sinal. Parece que o homem piora, parece que o filho piora, parece que a mulher piora, parece que não vai acontecer. Nós temos uma palavra que teremos um filho, mas nada condiz, nada dá certo. Os sinais não dizem que haverá um milagre. Quem está entendendo? É isso que a Bíblia nos ensina muitas vezes. Segura agora. Quando o Senhor transformou água em vinho, antes Ele precisou e desejou ver servos disponíveis para encher as talhas. Para encher as talhas. O Senhor alimenta uma multidão. Alimenta, mas Ele precisa ver, Ele quer ver um jovem entregando 5 pães e 2 peixinhos. Tanto é que perguntam: o que é isso para a multidão? Ele multiplica o azeite, multiplica, mas deseja que nós busquemos vasilhas vazias antes. Amados, Ele ressuscita morto, ressuscita, mas espera que nós removamos a pedra.
Amados, nós vamos na palavra e vemos que ele quebra as correntes, abre as prisões, mas ele espera que o povo louve e ore enquanto há dificuldades. Isso aconteceu com Paulo e Silas. Nós queremos o peixe, e Deus tem peixe, e Ele dá uma ordem para o peixe, mas antes do peixe encher a rede, Deus manda, lance a rede. Lançar, nós pescamos a noite toda, como é que eu vou lançar? Lance, porque o Senhor do peixe já deu ordem para o peixe, porém, lance a rede primeiro. Quem está entendendo? Nós sabemos que Ele faz chover em tempos de seca, mas primeiro deseja que nós tenhamos atitudes de obediência, como Elias. E Ele fala para aquele moço, desce e diga para o rei, e rápido, porque virá uma abundante chuva, quando a chuva não caía ainda. Segura aí, irmãos. Jordão é desafio. Você tem uma palavra de milagre, mas desafio está sufocando. Em segundo lugar, não sonhe com uma vida sem Jordão. Não sonhe com a vida sem Jordão. Não sonhe com a vida sem dificuldades. Todos gostam do final da história. Todos gostam de celebrar quando o povo está do outro lado. A euforia da intervenção do Altíssimo. Mas antes de chegar do outro lado, tem rio. Tem obstáculo. Tem dificuldades. Rio que incomoda a gente. Rio que faz com que alguns recuem. Mas eu hoje estou profetizando para um povo que não recua. Pode vir o rio, porque nós vamos atravessar. Não queira uma vida sem rio. Não queira uma vida sem dificuldades. Sabe, irmãos, no ministério, eu nunca vi. Líder de célula aqui também nunca viu alguém chegar na célula pulando de alegria e dizendo assim, meu líder, eu estou feliz porque a minha vida está cheia de provações. Eu nunca ouvi alguém chegar para mim e falar, pastor, eu vim aqui hoje dizer para o senhor que eu estou transbordando de alegria, porque eu estou transbordando de problema. Pastor, ora porque o rio está feio. Pastor, ora porque o diabo está furioso. Irmão, olha aqui para mim. Ele sempre foi furioso. Você queria que ele estivesse bonzinho agora? Furioso ele foi sempre. Desde que eu ouvi falar dele, desse trem ruim, ele é furioso. Eu não quero uma vida sem Jordão, e eu vou explicar por quê. Quando Paulo diz na Bíblia que ele tinha um espinho na carne, e esse espinho causava sofrimento para ele, mas era bênção na vida dele. Segura aí, por que era bênção? Porque sem o espinho ele poderia se ensoberbecer. A Bíblia diz que sem o espinho ele poderia envergonhar o Evangelho, ele poderia ensoberbecer. Normalmente, irmãos, nós não sabemos o porquê da luta, da provação, mas isso não invalida o valor do rio. Normalmente já não sabe por que tem rio. Não sabe por que tem problema. Mas o fato de eu não saber não invalida o que Deus tem como propósito no rio. A fé precisa ser trabalhada, irmão. Segura aí. Jó não tinha a menor ideia que estava passando, do porquê estava passando por aquele sofrimento. Por que ele estava sendo tão provado? Ele não sabia, mas Deus sabia. E mais tarde, Jó saberia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nada acontece por acaso na nossa vida. Nós não estamos à mercê da história. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso.
Nós servimos o Rei dos Reis que tem controle nos rios, mas Ele permite rios quando nós estamos indo para a Canaã celestial. Eu queria que você soubesse que você deve hoje dizer: Deus, eu não quero uma vida sem rio. Por quê, pastor? Porque o rio nos dá a experiência de uma fé aprovada. Amados, a Bíblia fala de um homem que é pai da fé, e o seu nome é Abrão, depois Abraão. Mas é interessante que esse homem recebeu esse título tendo a sua fé sido aprovada. Quando ele recebeu um chamado, ele foi. Quando Deus pediu o seu filho, ele vai entregar. A fé desse homem é aprovada como resultado de obediência nas lutas. Fé genuína é para aquele que passa pela prova e recebe a aprovação. Tem gente que não passa pela prova e não é aprovado. O rio me faz passar pela prova e Deus me aprova no rio. Quem está entendendo? Deus me aprova no rio, mas o rio também é um instrumento para moldar o meu caráter. Não só me aprova, mas molda o meu caráter. Caráter, muitas vezes, é moldado no sofrimento. Na dificuldade é que se molda o caráter. Quantas pessoas achavam-se dono da situação, intocáveis. Como disse alguém muito tempo, imexíveis. E aí Deus permite um rio. E ele vê que não é intocável. O caráter dele é trabalhado. O caráter vai sendo esfregado. Sabe, irmãos, nem todas as pessoas, aliás, não são muitas as pessoas que ouvem a Deus quando tudo está normal, quando tudo está bem. Sabe o que leva muitos a ouvir a Deus? O leito da enfermidade, um problema financeiro, uma situação outra. Então, se não tivesse rio, o que seria de nós? O que seria da nossa vida? Segura bem, as provações, elas nos trazem como resultado uma fé aprovada e molda o nosso caráter. Mas há mais, eu vou só citar aqui. Deus permite provações, segura aí, para multiplicar a nossa fé, para produzir virtudes em nós, para recompensar-nos no final de tudo, para nos tornar íntegros, para revelar atributos, para nos corrigir e nos disciplinar, para glorificar o seu nome e para nos conduzir mais perto dele. Quem está entendendo, diga aleluia. Então não queira viver sem rio, não queira viver sem Jordão, não queira viver sem obstáculo, não queira viver sem dificuldade. É na dificuldade que nós chegamos mais perto do Altíssimo e reconhecemos a sua soberania. É lá. Mas eu vou terminar. Só tem um detalhe nessas coisas. Eu disse que os desafios antecedem o milagre. E eu disse que não queira uma vida sem Jordão. Eu poderia falar muito mais aqui. Jordão é batismo, Jordão é uma nova vida. Jordão, Deus trabalha a gente, como eu estou falando. Agora segura aí. Terceiro ponto, quero atravessar com os pés molhados. Quem está com o pé enxuto aí? Pé enxuto. Talvez esteja suado igual o meu. Mas não é esse aqui não.
Sabe, irmãos, eu olhei para esse texto, eu fiquei essa semana me deliciando. O cara até atravessa, mas ele não molha o pé. Alguém tem que ir na frente. Sabe por quê? Eu quero o pé molhado. Porque o pé molhado significa aquele que entrou primeiro, foi na frente, molhou o pé. Epa, deu uma parada. E agora? Será que vai abrir? Será que vai cortar? Eu preciso dar uma palavra para você. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Deus falou, Ele vai cumprir, meu irmão. Pode ser hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 30 anos. Deus falou, entra, vai na frente e diga como pai, como marido, como mãe, como esposa. Olha para os filhos e diz, pode vir, porque o pé do papai está molhado. O pé do papai crê. Eu fico olhando para esse texto e pensando o seguinte: aqui está a diferença do que crê e que não crê. Os outros já estavam abertos, irmão, vinha atrás, é mamão com açúcar. Eu não quero ir atrás, porque ir atrás todo mundo já viu, ué. Sabe, irmãos, há uma presença de Deus aqui nesse lugar, dizendo, molha os pés, igreja, molha os pés, creia em mim, vai na frente. Eu não falei, eu vou fazer. Eu não disse, eu vou realizar. Sabe, às vezes no coração tem medo, não é? Vem uma voz lá de dentro e fala assim, não vai não. Molhou o pé, ai meu Deus, e agora? Acho que eu vou, um olha para o outro, você sabe nadar? Alguém deve ter gritado lá assim, volta, sai da igreja, volta. Isso aí não vai dar certo não. Mas eu creio que aqueles homens olharam para dentro deles, será? Irmãos, às vezes vem voz de dentro e voz de fora, tentando nos tirar dos pés molhados. Mas eu creio que naquela hora, Josué, Caleb diz, pode dar outro passo. Pode dar outro. Quem conhece a Deus, pode dar outro passo. Então vamos lá. Pá, pof, a água. E começa a escorrer para baixo um paredão de água. E vai se tornando um represão para cima assim. E os camaradas de pés molhados, segura aí. Esses são sempre os demais. Eles andam um pouco mais. Para no meio do rio. E aí vem a turma e vai passando. Eu acho bom quem passa. Mas eu quero passar com o pé molhado. Eu acho bom quem passa, irmão. Eu quero passar com o pé molhado. Tá certo, o pé molhado é aquele que crê, é aquele que quando todo mundo diz não, as circunstâncias dizem não, quando a fé é experimentada, quando a fé é provada, e ele diz, eu vou mais, eu não paro, eu vou, eu tenho uma palavra, eu creio em Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o Altíssimo, é o Soberano, eu posso, pof! Então vem a vitória. Preciso terminar. Eu fiquei pensando nesse texto, comparando ele com Noé. A Bíblia é uma loucura sagrada. A Bíblia diz que não chovia, nunca tinha chovido. Deus chama Noé e manda Noé fazer uma arca porque vai derramar chuva. E para ele colocar um casal de cada animal, tinha que ser um arcão. Tinha que ser um arcão. E eu vejo lá, Noé, ajeitando a madeira, a Bíblia fala. E ele está batendo lá. E está passando aqueles vizinhos, incrédulos, dizendo aí, o que você está fazendo, Noé? Uma arca.
Uma arca. Mas por aqui não tem arca. É. Mas para uma arca para quê? Porque vai chover. Vai chover. Alguém deve falar, o que é chuva? Vai cair lá de cima, assim, ó. O cara dá gargalhada e Noé continua. Pá. O cara fala, para com isso, seu tonto. Pá. Um dia eu preguei um sermão sobre a mulher de Noé. Irmãos, eu acho que a mulher de Noé era mais crente do que ele. Porque a mulher dele não falou nada. Se ela tivesse falado, é perigoso ele parar. Porque a mulher sabe como é que é. Mulher... Eu acho que ela era crente, ela acreditou também naquilo, entendeu? Ela também acreditou. Os vizinhos falavam assim, vai nada. Ela falava assim, não é, acredita aí, rapaz, manda fogo. Aí acho que ele olhava para ela assim, será? A arca ficou pronta, começa a chover. Eu queria terminar essa palavra. Olha bem aqui para mim. Pés molhados. É assim que eu quero profetizar sobre essa igreja. É assim que nós vamos atravessar. Nós não queremos só receber a fé que os outros têm e vai à frente. Nós queremos ir na frente. Nós queremos molhar o pé. Nós queremos declarar, eu confio na palavra. O Senhor disse que fará e o Senhor faz. O Senhor disse que opera, o Senhor opera. O Senhor é maravilhoso, conduz. Eu não quero ser o de trás, eu quero ser o da frente. Presidente Roosevelt, ele disse o seguinte: ainda não houve uma pessoa em nossa história que tenha levado uma vida de facilidades, cujo nome valeu a pena, ou valesse a pena ser lembrado. Sabe, irmãos, eu quero nessa noite perguntar quem está disposto a molhar os pés pela sua família. Eu quero perguntar quem está disposto a molhar os pés pelo seu casamento. Quem está disposto a molhar os pés pela salvação dos seus. Levanta a mão e diz eu. Quem está disposto a molhar os pés pelo reino de Deus. Diga eu. Porque todos cantaram do outro lado. Mas uns passaram a pés enxutos. E alguns passaram com os pés molhados. Nesta noite de ceia, eu creio que nós precisamos voltar a cantar. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Fique em pé. Sediante. Minhas provações, não, sem romper em fé, irmão, depois a gente vai romper em fé. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Agora dá uma olhadinha para o teu irmão e pergunta, pé molhado ou pé enxuto? Vê a cara dele e dela que você já sabe. Vê a cara, porque tem gente, irmão, que só vai na onda. Só vai na onda. Vai no movimento. Agora, quem quer molhar o pé? Eu falei, Deus, esse negócio aqui, eu não quero estar com o pé seco, não. Com esse tamanho todo meu, tem que ir na frente. Senão eu não vejo nada. Eu quero ir na frente. Você crê? Creio. Mas nunca viu um negócio desse acontecer. Você nunca viu porque você é um incrédulo. Porque é o seguinte, você nunca viu porque só vai no meio dos outros. Eu tenho uma palavra do meu Deus. Ele vai abençoar minha família, vai converter minha casa, vai curar meu filho, vai fazer isso, vai abrir porta. Esse trabalho é abençoado. Eu vou indo, vai molhando, pá, através.
Para no meio. Aí quando você parar no meio, você faz assim. Eu acho que eles iam passando depois fazendo assim. Eu só daria uma olhadinha assim. É fácil, né? Assim é fácil. Está tocando a fé provada? Cada vez que a minha fé é provada, acha Ele para nós. Essa é noite de ceia, irmãos. Essa é noite de ceia. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Dê uma olhada quem vai na frente. Eu não vou voltar, não vou recuar. Ué. Irmãos, olha aqui. O cara é tão infeliz que ele já viveu no mundo e sabe que não presta. Ele volta para o mundo. Eu não sei. E aquele que fala assim, não, vou embora, vou sair da igreja. Vai para onde, irmão? Não fala a verdade, onde você vai? Fala. Você vai para a igreja, outro lugar. Cheio de gente falha assim. Mete a cara, mete o pé na água. Mete o pé na frente, vai marchando. Deus tem promessa para a tua vida. Eu acho a história muito interessante. Dá vontade de pregar mais umas 2 horas, mas... Você já viu falar em Livingstone? Na África, falar nisso no Congresso de Missões aí. Depois o Leandro fala. O líder da missão escreveu para ele, perguntando assim: você já encontrou um bom caminho para as pessoas que eu quero mandar, os homens que eu quero mandar chegar onde você está? Se já, eu vou enviá-los para ajudar você. Livingstone mandou uma resposta para ele: se você tem homens que virão apenas porque existe um bom caminho, eu não os quero. Eu quero homens que venham mesmo que não exista caminho nenhum. Atravessar depois não é fácil. Eu quero homens que venham quando não tem caminho.